vamos acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras no estado catarinense. Nosso primeiro convidado é o Haroldo Elias Tavares, analista de socioeconomia da Epagri-Cepa. Já está aqui conosco por vídeo. Haroldo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, estamos aí para falar sobre a safra, né, de Santa Catarina. Haroldo, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. Tem algumas regiões do estado que estão tendo algumas dificuldades com o clima, né? Sim, sim. Primeiro podemos falar de milho, foi uma safra normal, até nós estamos registrando as maiores produtividades, né, milho primeira safra. A área de cultivo até é relativamente pequena, a primeira safra, né, de milho, 260 mil hectares, mas a produtividade aí, muitas lavouras, nós visitamos, fizemos um giro aí, 85 lavouras, acima de 12 toneladas por hectare. A média do estado já ultrapassa 9 toneladas, 9 mil quilos, né, por hectare, muito boa, excelente. Em relação à soja, ainda a safra está em definição, porque janeiro teve chuvas irregulares em muitas regiões, né, do Planalto, região do Planalto Norte, Canoinhas, Mafra, Campos Novos, Xanxerê, teve irregularidade e altas temperaturas, chegando a 38 graus, o que prejudicou algumas áreas, algumas lavouras. Agora, semana passada, retornou as chuvas, né? Amenizou um pouco essa questão das altas temperaturas, mas entre a produtividade inicial estimada de 3.770 quilos por hectare, deve baixar um pouco essa estimativa. Então, as nossas chuvas foram mais regulares do que o Rio Grande do Sul. Aqui, uma safra de soja quase normal, mas a expectativa era de produtividades maiores, mas vão reduzir um pouco em função dessa irregularidade das chuvas em janeiro e fevereiro. Se a gente pensar no calendário, Haroldo, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita aí no estado? A colheita já inicia agora, no extremo oeste já começou algumas colheitas, o pessoal planta mais cedo, né? Altitudes aí abaixo de 500 metros, mas começa mesmo em março, né? Primeira, segunda semana de março começa as colheitas e nas regiões mais pro maior área de plantio, né? Que é a região de Campos Novos, Xanxerê, Chapecó e aí Planalto Norte do estado, né? Então, se intensifica mais a colheita a partir da segunda semana de março. Nós vamos ter uma ideia mais precisa, mas a produtividade tão satisfatória, vamos dizer assim. Não vai ser tanto quanto as safras anteriores, que teve áreas colhendo 90 sacas por hectare, chegou a 100 em algumas áreas, né? Mas agora as primeiras já estão indicando aí 50, 60 sacas por hectare, tá satisfatória, vamos dizer assim, em comparação, né, até com o Rio Grande do Sul, que choveu menos até do que aqui. E Haroldo, se a gente pensar do lado de rentabilidade, de comercialização para o produtor, como é que estão as condições para essas vendas de soja e de milho no estado? Os produtores estão focados aí na reta final, né, da safra. Pouca gente, porque devido à oscilação, né, os preços tiveram um recuo desde novembro. Então, os produtores estão, poucos fizeram opção, né, de venda, aí não tem um volume significativo. E algumas regiões, o pessoal está aguardando. Desde novembro, teve um recuo aí dos preços, né? A gente vê, chegou a 100, aqui nos estados, ao produtor, em novembro, 100, R$ 135 a saca, agora está em 122. Deu uma, e o produtor tá aguardando aí melhores preços, que deve continuar pressionados aí em função da uma safra bastante significativa do Brasil, né? Das maiores safras aí, apesar de alguns problemas no Rio Grande do Sul, de estiagem, de quebra de safra, mas em função da colheita, né? Grande colheita que nós vamos ter, os preços devem continuar aí pressionados. E se a gente pensar na outra ponta da cadeia, Haroldo, Santa Catarina também é um estado bastante consumidor, especialmente desse milho. Como é que fica a vida desse setor que vai demandar esse milho nesse ano aí no estado? Em relação ao milho, nós temos, né, um consumo bastante significativo, né? Assim, em torno de 8,3 milhões de toneladas e produzimos 2,5. Então, vão ter que, a gente normalmente traz 5 a 6 milhões de toneladas de fora do estado, ou vem do Centro-Oeste, ou vem do Paraguai, que é um fornecedor aí que está se tornando
habitual, né? A importação preferencialmente do Paraguai. E do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e outros estados, vem aí um montante aí de cerca de 5 milhões de toneladas. O consumo está em elevação, né? Embora às vezes 3%, 4%, mas lembrando que Santa Catarina é o segundo maior produtor de suínos, né? Exportador de aves é o segundo no Brasil, e o consumo aqui de milho para produção de rações é muito significativo, né? Muito representativo aí. É a base, né, da cadeia produtiva de suínos e aves. E leite também, né? Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional de leite, né? Está se destacando aí nos últimos anos, também com um grande produtor de leite fundamentado aí em pequenas propriedades. Haroldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, a safra tá tanto milho, né? A gente viu muitos produtores estavam com medo, né, de plantio de milho em função da cigarrinha nos últimos anos e acabou reduzindo a área. Nós reduzimos aí cerca de 12% a área cultivada de milho e mais a milho, né? Depois de 3 anos tivemos uma safra muito boa, produtividade. No entanto, a área diminuiu. Soja estamos aí com 800, cerca de 850 mil hectares, vai dar mais de 3 milhões de toneladas, né? Soja nós somos praticamente autossuficientes, milho, nós somos um dos maiores consumidores de milho do Brasil aí. Um abraço a todos, aí estamos à disposição. Haroldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para Valeu. você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa finalização de safra por aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Valeu. O Haroldo Elias Tavares, analista de socioeconomia da Epagri-Cepa, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as expectativas de safra de soja e de milho lá em Santa Catarina. Olhando para o milho, desenvolvimento muito positivo, colheitas trazendo resultados bastante elevados para os produtores, que devem ter médias de produtividade na casa das 150 sacas por hectare para essa safra de milho. Mesmo assim, o estado segue sendo, como o estado é um grande consumidor de milho para a sua cadeia de proteínas animais, de suínos, de frangos, a necessidade vai ser importar milho ainda de outros estados, de outras localidades, como o Haroldo destacou aqui para a gente. Já olhando para a soja, expectativa de uma safra satisfatória, com média de produtividade levemente menor do que a esperada inicialmente, especialmente na região mais oeste do estado, que passou por um período de estiagem de altas temperaturas, que impactou um pouquinho esse desenvolvimento das lavouras. Mesmo assim, uma safra dentro da normalidade, considerada com produtividades satisfatórias pela Epagri lá de Santa Catarina.